Oi, gente. Eu sou o Luan, certo? O Luan come maçã porque tá caganeiro. Eu vou falar que passar caganeiro se você comer maçã. E eu vim hoje dar uma aula pra vocês, gente, muito interessante, chamado Primeiros Socorros. Você deve ter visto muita coisa a respeito disso de forma leiga na internet, na televisão, seja onde for. Os primeiros socorros. E eu sei que quando você fala primeiros socorros, a primeira coisa que na sua cabeça, que dá palpa na sua cabeça, é o cara encostando o outro pra poder, né, fazer a manobra de Heinrich. Quando é que é a manobra de Heinrich, tá? Não é encostamento. Mas não é só isso, tá, gente? O primeiro socorros ele envolve algumas outras coisas. E algumas delas a gente vai ver hoje nessa primeira aula, que trata de conceitos básicos, tá? Dos primeiros socorros. Então vamos lá, gente. Primeiro, gente, vamos diferenciar aqui o que é urgência e emergência. Copiem a aula, tá, gente? O que é urgência e o que é emergência, gente? Vamos pensar aqui. Vamos supor que você está com uma dor de dente muito forte. Dor de dente, você está se acabando de dor de dente. Ai, meu Deus, essa dor de dente tá horrível demais, pelo amor de Deus. Uma maçã dessa quebrou o dente. Ou dente fraco, né? Pra quebrar com a maçã. Provavelmente já tava todo careado por dentro. Aí você vai lá, quebra o dente. E você tá doendo, uma dor horrível, uma dor excruciante. Aí você chega no consultório. Mas só que tem uma pessoa que já tá sendo atendida. Na verdade, tem duas pessoas na sua frente. Você pode esperar essas duas pessoas com a dor. É ruim, é horrível, mas você pode. Você não vai morrer por causa da dor no dente quebrado, que é horrível. Mas você não vai morrer por ela. Agora, se você na sala de espera dá uma convulsão, se você na sala de espera, né, dá um infarto, você não pode esperar. Porque se uma pessoa que está sofrendo um infarto for esperar, ela pode morrer. É real. Então essa é a diferença, gente, né, clara, entre urgência e emergência. A urgência é algo que pode esperar. A emergência não pode. A urgência, ela não tem a necessidade de ser atendida na hora, porque por mais ruim que seja, não vai matar ela. E pode às vezes tomar um tempo, vai que o seu caso é específico e precisa do dentista revisar alguma coisa que é muito específico, ele tem que pesquisar antes um pouquinho. Você pode esperar esse tempo. Você pode esperar 15, 20 minutos, não vai matar. Agora, um infarto, um desmaio, uma convulsão, o profissional ele tem que ter um protocolo, uma lista de procedimentos pronta na cabeça dele. Uma lista, primeiro eu faço isso, segundo eu faço isso, terceiro eu faço isso, quarto eu faço isso. Tudo muito bem protocolado para ele nem pensar, para ele só fazer. Ele não tem tempo para... Eu vou revisar como é que faz aqui uma ressuscitação cardiopulmonar. É assim, isso, o paciente morrendo. Faz sentido isso? Não faz. Agora, como você com dor, o dentista ou o profissional de saúde, ele pode revisar o que ele vai fazer. Não, eu tenho que fazer isso, beleza, vou fazer. Agora, a pessoa que dá de repente o coração para de bater, e aí, vai esperar a pessoa lembrar? Não, tem que ser na hora, tem que ser ali. E a pessoa tem que estar com isso pronto na cabeça, o passo a passo de como faz, decorado, para poder ajudar aquela pessoa. Porque se demorar, a pessoa morre. E essa é a diferença, tá? Vamos lá, gente. Ó. Urgências, apesar de você pode tratar isso, né? Para fins didáticos, provas, esse tipo de coisa, eu vou cobrar essa definição que está aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Apesar da necessidade de medidas, né? A urgência, há tempo para se planejar, há tempo para ler, por exemplo, há tempo para se planejar. Exemplo, um pulpite, que é basicamente uma inflamação na polpa do dente, né? No nervo do dente, um abscesso, isso aqui inchado, gente, por causa, né, de uma infecção e tudo mais. Tem tempo. É ruim, mas tem tempo para poder se planejar, lembrar o que é que precisa fazer. Agora as emergências, no entanto, elas emergem, elas simplesmente aparecem. Elas aparecem do nada, tá? Elas são inesperadas e representam perigo à pessoa. E não dão tempo para se planejar, perigo de morte, certo? E não dão tempo para o profissional se planejar. Lembrar o que é que precisa fazer. É ali na hora, tá certo? E aqui, gente, tem uma parte importante que é a prevenção, tá? Nessa prevenção, nós vamos falar um pouco dela mais na frente. Prevenção basicamente vem da anamnese.
que é basicamente quando você chega, vamos supor que seu avô vai ser atendido. O seu avô tem pressão alta, diabetes, já sofreu 2 infartos, seu avô fictício, seu avô nessa não, Deus defenda. Seu avô que tem toda a situação foi ser atendido. Aí eu taco anestésico nele, eu taco remédio, uns remédios bem assim perigosos, sem saber de nada. Não pode, tá? Esse senhor, esse vô de vocês aí, ele tem, antes que eu perguntar, você já sofreu infarto? Você tem diabetes? Você tem pressão alta? Você tem alguma doença assim assado? Você tem histórico de convulsão? A pessoa diz sim ou não. E eu vou saber, eu vou medir a pressão dela para saber como tá. Se ela tiver pressão alta, eu vou perguntar, você tomou seus remédios hoje? A pessoa vai dizer sim ou não. Se ela não tiver tomado, como é que eu vou fazer uma anestesia nela? Anestesia, ele existe o risco de aumentar a pressão. A pessoa está com a pressão de 20/10 e eu vou lá e faço de qualquer jeito as coisas. Não pode, certo? Então, existe uma prevenção feita baseada na amnésia, que é basicamente você perguntar isso tudo para o paciente. O problema é que mesmo com a prevenção, como está dizendo aqui, mesmo com a prevenção, as emergências podem aparecer em qualquer indivíduo, em qualquer circunstância. E esse tá um detalhe muito importante, antes, durante ou após. O paciente pode estar lá na sala de espera e começar a passar mal. E começar a ter uma convulsão. Pode ser durante o procedimento, né? O paciente está sendo, o paciente desmaia. Isso é uma possibilidade também. O paciente se engasga, é uma possibilidade também. Pode ser depois, vai que o paciente passou muito tempo com a cabeça deitada. Isso é real, gente, já vai acontecer várias vezes, é muito comum, inclusive. O paciente está com a cabeça virada por muito tempo, e aí quando ele levanta, que ele sobe, que ele realmente fica de pé, falta bombeamento de sangue para o cérebro, né, e tudo mais. O que acontece é que ele realmente cai, dá uma síncope, ele desmaia. Isso acontece, é muito comum, inclusive, tá? Bom, antes, durante e depois do procedimento, é completamente plausível o paciente ter uma emergência. Como eu disse, elas emergem, mesmo quando você tem a prevenção. É lógico que a prevenção fica muito mais difícil de acontecer, mas existe, tá? Profissional de saúde que recebeu o curso de primeiros socorros, e nisso se inclui vocês. Tá? O profissional que recebeu o curso de primeiros socorros deve estar habilitado a executar as manobras de suporte básico de vida e ressuscitação cardiopulmonar. Ressuscitação cardiopulmonar é aquele negócio de ficar apertando o peito do paciente, fazendo respiração boca a boca. Nós vamos ver bem direitinho mais à frente, certo? Suporte básico de vida, um conjunto de procedimentos são feitos antes de começar a ressuscitação, para justamente evitar que seja necessária essa ressuscitação, certo? Então, vocês devem estar habilitados a executar as manobras. Então, no fim do curso, vocês têm que saber. Por que vocês têm que estar habilitados? Porque mais na frente, quando vocês estiverem atendendo o paciente, vocês são técnicos, tá, gente? Vocês não são auxiliares, não. Vocês são técnicos. Vocês vão, em algum momento, estar lá fazendo limpeza, fazendo alguns procedimentos. E assim, é lógico que o responsável maior é o dentista. Mas vocês têm a obrigação de, na ausência do dentista foi no banheiro nesse período. É lógico que ele tem que ter essa supervisão. Mas, nesse momento ele precisava. Enfim, você está lá a cargo. Você tem uma obrigação. Você sabe como fazer. Você fez o curso, então porque fez o curso, você tem a obrigação legal, a obrigação judicial de saber como ajudar um paciente que acabou de dar uma síncope, de desmaiar. Você tem como saber o que fazer com ele, certo? Pronto. Agora nós vamos classificar as emergências. A gente nós sabemos a diferença entre urgência e emergência. Urgência pode esperar, emergência não. Nós sabemos que mesmo com as prevenções, anamnese e tudo mais, existe o risco das emergências acontecerem, porque elas emergem, porque elas não têm uma hora certa para acontecer. Elas podem acontecer antes, durante e depois do procedimento. Elas emergem, certo? E precisam de um conjunto de procedimentos, um protocolo, para ser feito ali na hora. Não tem tempo de revisar, não. É ali na hora, certo? Vamos classificar. Não classifica como, tá, gente? Existem duas maneiras de classificar. Uma, nós vamos classificar em emergências relacionadas ou não ao estado de saúde do paciente. Então aqui, complicação, né, associada a uma desordem do estado geral de saúde do paciente. O paciente ele tem pressão alta de 20/10. Então, é uma complicação que aconteceu porque ele tinha isso. Ele já tinha esse estado geral de saúde. Então,
é uma complicação associada a isso. Ele deu um infarto na hora por causa da pressão alta dele. Já era associado, certo? E tem as complicações independentes de doenças pré-existentes. Por exemplo, síncope, né, um desmaio. Às vezes acontece por nada a ver. Engasgo acontece e a pessoa não precisa estar doente para se engasgar. E é uma emergência, né? Ou então, gente, eu posso classificar tomando por base o principal sintoma. Essa, inclusive, é uma das que eu gosto mais da anterior, né? Eu gosto mais dessas associadas ao estado de saúde do paciente, ou não, mas existe essa também aqui, ó, que classifica, tomando por base o principal sintoma. Então vamos lá. O paciente está com alteração ou perda de consciência, ou seja, desmaiou. Aí pode ser por qual é a emergência, né, que pode estar acontecendo. Bem, como foi uma alteração ou perda de consciência, pode ser uma lipotimia ou síncope, que é basicamente a pessoa desmaiar, ou hipoglicemia, que é basicamente a pessoa ficar, né, com pouca, aquela pessoa que é diabética, falta, esqueci, rapaz, não dou, vamos faltar esse açúcar no sangue. Eu estou falando isso, né, tá bem extraoficial, não estou lembrando o nome certo, tá, gente? Faltou glicemia, não sei como é que é. Falta de glicemia no sangue, a pessoa vai lá e passa mal. Na verdade, ela passa mal de uma maneira bem... A minha bisavó, Deus a tenha, ela teve uma crise de hipoglicemia, gente. Ela cerrou. Ela ficou assim. Eu me lembro, me conta, que ela se desesperou na hora porque ela não conseguia nem colocar algo na boca dela. Não conseguia nem arugar. Ela ficou assim, com o olho esbugalhado. E ela não se mexia. E isso é uma crise de hipoglicemia, né? Então, hipotensão, que é basicamente a pessoa com pressão baixa, tá certo? A pessoa que tem pressão baixa mesmo, tem às vezes a pressão ali de 10 por 7, 10 por 8, tá? Essa pessoa, ela tá ali andando, tá muito estresse, passa mal, certo? AVC, aliás, vascular encefálico, insuficiência adrenal aguda, por aí vai, tá certo? Segunda, gente, esse aqui, gente, tô exemplificando, não vou cobrar muito isso aqui não, tô mais exemplificando para vocês, tá? Dificuldade respiratória, né? Síndrome de hiperventilação é aquela pessoa que tá ela tá tão nervosa que ela fica assim, ó. Hiperventilação, certo? Isso pode levar a pessoa a passar mal. Então, emergência, certo? Crise aguda de asma, falta de ar, né, no caso. Edema pulmonar agudo, obstrução das vias aéreas, que é basicamente a pessoa se engasgar, certo? A pessoa tá aqui e tal, ou então, sabe o que acontece muito? É a pessoa que tá fazendo canal. Você tá fazendo canal, depois vocês lembram, eu postei pra vocês aquelas limazinhas que usa pra fazer canal, eu falei pra vocês dela no passado, que usa pra fazer canal. A pessoa vai lá, não faz do jeito certo, e acaba a pessoa se engasgando com ela. A pessoa cai, a pessoa se engasga com ela. Obstrução, né? Proibiu as vias aéreas de respirar, porque tem um corpo estranho, que é a lima na garganta dela. Obstrução nas vias aéreas por corpos estranhos. Dor no peito, pessoa ali que está angindo no peito, né? Pessoa que está com infarto, dor no peito, se estende aqui pelo braço esquerdo, certo? Principal sintoma, dor no peito. Arritmias cardíacas, né? Batimentos ectópicos isolados, bradicardia, taquicardia, que é basicamente bradicardia. Bradicardia, a pessoa está com pouco batimento, taquicardia com muito batimento. Crise hipertensiva arterial, reação alérgica, muito comum. Assim, eu acho que é uma das mais fáceis de acontecer. Não é comum, mas é fácil de acontecer, uma das mais. Porque reação alérgica, gente, reação cutânea, às vezes algum material, choque anafilático, ou então, gente, pessoa que tem alergia, por exemplo, ao anestésico. E aí? A pessoa tem alergia ao anestésico. É por isso que às vezes a gente dá só um pouquinho de anestésico, espera, tá tudo bem, uma pessoa que nunca tomou anestésico na vida, espera, tá tudo bem, pronto, agora dá o resto. Porque existe o risco real, aí você vai lá, taca 2 tubos de anestésico na pessoa, pode matar a pessoa, certo? É um risco pequeno, tá? É raro acontecer, mas é uma possibilidade real, né? Então, reação alérgica. Superdosagem, soluções anestésicas locais. Agora isso é mais comum, tá, gente? Eu sei de dentistas que aconteceram isso com eles. Uma vez eu trabalhava em Martinópolis e teve uma palestra de um dentista lá, e um dentista que era amigo nosso, que trabalhava muito tempo em Martinópolis, ele falou, olha, esse dentista na palestra aí, ele tem uma morte nas costas dele. E a gente, que tal? O paciente se continuava, talvez vai fazer algum dente inflamado, que nenhuma anestesia ia pegar. No entanto, ele tacou anestesia. Superdosagem, overdose, isso é uma droga. A anestesia é uma droga. Overdose, a pessoa passou mal,
morreu. Isso é real, tá, gente? É tanto que existe um cálculo para saber quantos tubetes, quanta anestesia a pessoa pode tomar. Um cálculo bem feitinho, levando em conta o peso da pessoa e qual anestésico ela tá tomando. Não pode ficar dando anestésico na doida, não. Deu 4, 5 anestésicos. Claro que tem um cavalo de 80 quilos, pode tomar mais anestesia. Mas uma criança pode tomar menos. Né? Principalmente para criança, esse risco é muito real e bem maior. Tá, ok? Então, superdosagem anestésica é real. Convulsão também acontece, intoxicação acidental, por ingestão de flúor. Esse daqui já acontece muito fora do consultório, tá? Às vezes, criança, né, tá ali, o pai ou a mãe tem aqueles enxaguantes com flúor, a criança de repente acha gostosinho, sei lá o que, vai lá e toma, guti-guti. Criança, né, pequeno, qualquer dose, flúor é um bicho tóxico, é tanto que tem um doido aí que diz, não sei o que, tem que usar sem flúor, esse pessoal da Rinode aí, fica dizendo, não é pra usar flúor, não, esse negócio mata. Realmente mata, mas só se você usar de maneira ruim, né? Por exemplo, um caso de uma criança que não sabe que tem flúor ali, toma, não sabe o que é, e se intoxica e morre. Existe. É muito difícil, mas existe. Tem que ser deixado, num ponto que as crianças não possam alcançar. Existe, é real. Crianças de até 4 anos não podem fazer aplicação tópica de flúor nelas, né? Aquelas que foi feita nas escolas e tudo mais. Aquela aplicação que vai no dentista e ele coloca lá o flúorzinho. Pode fazer em crianças de até 4 anos, não. É real, tá? Mas só que assim, não é por causa disso que a gente vai parar de usar. Não é porque o carro um carro tá caminhando, tá andando, e existe o risco de você se acidentar e morrer, que você vai parar de andar de carro. O flúor ele tem muita coisa boa, mas em caso específico disso, hiperdosagem, ele é ruim. Uma hiperdosagem é fatal. Né? A pessoa, uma criança, que toma guti-guti assim, um flúorzão, pode morrer sim, mas é só no caso de superdosagem, não vão pegar a corda não, certo? Flúor é bom, flúor é top, flúor deixa seus dentes maravilhosos, evita, olha, se não fosse pelo flúor, as pessoas que estão aí com boca toda lascada de cárie, estaria bem mais, teria perdido todos os dentes há muito tempo. Então o flúor ele salva a pátria, assim, demais, certo? Mas na frente nós falar sobre cariologia, vocês vão entender direitinho por quê, né? Mas só isso aí eu acho que é o suficiente para vocês. Flúor é maravilhoso, salva assim cárie demais. Existe as linhas pretas que tem nos dentes, que aí essas linhas pretas elas são cáries que pararam por causa do flúor. Tudo isso o flúor é top, mas existe realmente o risco oficial de intoxicação por flúor, mas são casos muito específicos, tá, gente? Não pega em corda não. Agora vamos falar da incidência, gente. Incidência é quão comum quanto de comum é cada um dessas que eu acabei de falar de vocês, de síncope, de hipertensão, de hiperventilação. A mais comum, gente, é sem dúvida a lipotimia e síncope. Nesse estudo que eu estou mostrando para vocês, foi feito um estudo com 30 casos, né, 30 dentistas, e foi perguntado para 30 mil dentistas, foi perguntado para cada um deles qual era mais comum, né, qual era que já tinha acontecido com eles, na verdade, um paciente na cadeira deles, o que é que já tinha acontecido de emergência com eles. A mais com 15 mil foi síncope, foi desmaio, tá certo? Aí aqui parada cardíaca, hiperventilação. Olha aqui como é diferente, gente. 15 mil, outra reação alérgica, 2 mil. Imagina no 2 mil. Aí vem descendo, ó. Aí a menor, vocês vão ver aqui, ó, crise de hipotireoidismo, né? Aí AVC, por aí vai. Mas a maior, sem dúvida, como eu falei para vocês, síncope, desmaio, certo? Muitas vezes que o paciente está deitado, se levanta de uma vez, falta sangue no cérebro, ele desmaia, certo? Então, vamos aqui, ó, continuar. E essa é uma talvez a parte mais importante da aula de hoje seja essa aqui. Recomendações básicas nas situações de emergência. O que é o básico do básico do básico que tem que ser feito na situação de emergência? O básico do básico, certo? Antes de qualquer coisa, antes de eu aprender o suporte básico, antes de eu aprender a manobra de Heinrich, antes de eu aprender qualquer outra coisa, o que eu tenho que saber? O que eu tenho que fazer? Isso daqui cai em prova, tá, gente? Isso aqui eu tô mostrando pra vocês, vou cobrar na prova, vou cobrar em qualquer tipo de prova que a gente fizer, porque é real, porque isso aqui é necessário, tá certo? Primeiro, gente, manter a calma. É muito importante, porque se o paciente está passando mal e você passa mal junto com ele, quem é que vai ajudar ele?
Se o paciente está passando mal e você começa a se desesperar e passa mal junto, porque acabou. Os dois vão morrer, os dois vão passar mal e ei. Né? Então, primeira coisa, respira fundo. Não se desespera. Isso é muito comum, porque é muito comum acontecer coisas desse gênero na odontologia. É muito comum, por exemplo, você está fazendo uma endo, né, um canal, e a lima quebra dentro do dente do paciente. Você vai se desesperar, o paciente vai se desesperar junto. Então, principalmente nas situações de emergência, paciente passou mal, paciente tem uma emergência, paciente deu um AVC, paciente deu um infarto, você não junto com ele não. O trabalho disso é do paciente. O paciente tem o direito de ficar assim, porque ele tem risco de morte, você não tem esse direito não. Você respira fundo, mantenha calma e vai para o próximo passo. Qual é? Quer saber quando e a quem pedir socorro. Por que quando, gente? Porque quando é uma situação simples, um paciente só um desmaiozinho, não tem por que chamar o SAMU não, gente. SAMU é para a pessoa que está realmente com risco de morte. Deu só uma lipotimiazinha, um síncope, o paciente desmaiou, nós vamos aprender o que é que nós vamos fazer com esse paciente, tá? Mas assim, não é para se desesperar nem chamar SAMU não. Pode chamar por segurança, mas assim, você pode reaver a saúde do paciente, reaver a consciência dele só com manobrazinha simples. Agora, se o paciente deu um AVC, se o paciente deu um infarto, se o paciente subir a pressão e estourar uma veia, aí, gente, aí é outra história. Aí tem a necessidade de ação médica, porque nesses casos vai ter necessidade do suporte avançado de vida. Né? O paciente deu um infarto, não vai ser você que vai abrir o peito dele para poder curar ele, não. Precisa de alguém, né? um médico. O paciente parou de bater o coração, parou de respirar. É o médico que vai estar com um desfibrilador para ir lá, que é invasivo, que vai, né? É invasivo demais. Vai lá e vai curar esse paciente, vai tentar curar, vai reaver esse paciente. Não é suporte básico de vida. Desfibrilador, uma cirurgia necessária, uma traqueostomia para o paciente poder respirar. Isso é um suporte avançado, precisa ser feito em hospital, certo? Não é um suporte básico, mas só que, certo? Então, assim, nesses casos que tem essa necessidade de ação médica, é necessário que você chame o SAMU 192. O paciente está agora, bombeiros, que é o 193, às vezes pode ser necessário. Paciente, por exemplo, caso de praia, né, afogamento, que a pessoa está sem respirar e está sem bater o coração. Nesse caso, se o bombeiro estiver mais perto, pode ser o bombeiro, o que estiver mais perto. Mas no caso, por exemplo, da traqueostomia do paciente que deu um infarto, aí já vai para o médico, já estamos falando de SAMU, estamos falando de 192, tá certo? Então, primeiro de tudo, manter a calma. Segundo, saber quando e a quem pedir socorro. Quando? Porque pode ser que você possa resolver a situação ali mesmo, mas pode ser que não. E no caso que não, você não consegue resolver ali, é necessário saber a quem pedir socorro, certo? 192 é o SAMU, 193 é o bombeiros. Quando e a quem pedir socorro. E a terceira coisa que você precisa saber, gente, é estar treinado para executar as manobras de suporte básico de vida e de ressuscitação cardiopulmonar. Então, suporte avançado de vida, hospital. Suporte avançado de vida, hospital é invasivo. A traqueostomia, estou falando do desfibrilador. Agora, o suporte básico, que é a manobra de Heimlich, né, que é aquele negócio que você dá uma encoxada no paciente para poder ele tirar o que está prendendo nas vias aéreas dele. Basicamente você fazer ressuscitação cardiopulmonar. É basicamente você saber se o paciente está respirando. Isso tudo é suporte básico. Todo profissional de saúde tem que saber. O mínimo, é o básico. Então, primeiro, manter a calma. Se eu perguntar e você pular espaço, é 0. Isso é extremamente necessário, manter a calma, certo? Saber quando e a quem pedir socorro. Saber quando e a quem pedir socorro. Quando, por quê? Porque você pode resolver algumas, mas outras não. Então você tem que saber quando pedir socorro. Tem situação que você pode resolver, situação que não. Se for uma situação que você não pode, você nem se mete, ó, 192. Corre. O tempo é necessário. Agora, se for uma coisa que você pode resolver bem, agora se não for, você tem que reconhecer quando não é e ligar logo. A vida do paciente depende disso, certo? E a terceira é que você tem que saber fazer suporte básico de vida, que é tipo manobra de Heimlich, que é basicamente saber quando o paciente está respirando ou não, esse é suporte básico de vida, e ressuscitação cardiopulmonar. Então, calma, saber quando e a quem pedir socorro e tá habilitado a fazer
suporte básico de vida e ressuscitação cardiopulmonar. Isso eu queria falar para vocês hoje, gente, tá? Próxima aula a gente vai falar dos asas, não vou falar o que é agora, deixa para a próxima. E é basicamente isso, pessoal. Dê uma olhada, dê uma anotada nisso. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Pode acontecer com vocês, pode acontecer com um parente de vocês, como eu disse lá, antes, durante e depois do consultório. Pode acontecer na casa de vocês. Então, esse tipo de coisa você tem que ter na mão. Não só para o trabalho, não. Para você é uma oportunidade que vocês estão tendo de ter esse curso. É uma oportunidade que vocês estão tendo de fazer esse curso de primeiros socorros. Porque uma vez que você sabe como fazer e o que fazer, se vai acontecer de ou defenda de acontecer perto de você isso, você já vai saber o que fazer. Então este curso, eu acho que os 2 cursos que eu estou lançando estão muito importantes para vocês. A biossegurança e esse não é nada menos, tá? Porque se uma pessoa passar mal perto de você, se você tiver uma emergência perto de você, você já vai saber o que fazer. Olha só, essa primeira parte, né, de recomendações básicas, a gente já é alguma coisa, porque você já sabe que é preciso manter a calma, que você não pode, como profissional de saúde, como pessoa habilitada, ficar desesperado junto com o paciente, isso é papel de outra pessoa. Isso é papel de transeunte. Você, como profissional de saúde, não pode, certo? Você tem que saber quando e a quem pedir socorro, quando, porque algumas coisas você pode resolver. E se você vê que não dá, você diz, isso aqui não é para mim. Eu sei que não é. Por quê? Porque eu fiz o curso. Então, eu sei que não é. 192. A vida do paciente depende disso, está na sua mão. E a outra é fazer suporte básico de vida e ressuscitação cardiopulmonar, que nós vamos aprender ao longo do curso, tá certo, pessoal? Até a próxima aula, se Deus quiser. Tenham uma ótima semana. Anotem e me mandem, tá? Isso aqui vou cobrar. Anotem e me mandem. É a maneira que eu vou saber se vocês estão acompanhando o curso, tá ok? Então, pessoal, até a próxima semana. Valeu e até mais.